Hoje, na reportagem da Rádio Clube, nós estamos presentes na Receita Estadual de Patos de Minas. A reportagem de hoje é especial. Ela é um apanhado geral de tudo sobre o IPVA 2026, com dados também de Patos de Minas. Os detalhes você confere agora com o nosso entrevistado, o Emílio Bueno, que é chefe da administração fazendária do município. Obrigado por nos conceder essa entrevista. A primeira pergunta que eu faço a respeito do IPVA 2026, que começa a ser pago nesta segunda-feira, é quantos veículos estão aqui presentes na frota de Patos de Minas? Bom, Gabriel, nós temos uma frota atual, né, tributável em Patos de Minas da ordem de 86 mil veículos aproximadamente. Essa quantidade de veículos são a quantidade de veículos que vão pagar, né, assim, os contribuintes que vão pagar o IPVA. Exatamente, essa é a quantidade tributável, né, dentro do município de Patos de Minas, veículos emplacados em Patos de Minas. Vamos falar agora dessa nova regra que existe no IPVA, porque veículos com mais de 20 anos estão isentos de pagar o IPVA, não é, Emílio? Exato, nós tivemos a promulgação da Emenda Constitucional 137 de 2025, né, no final do ano passado, e essa emenda torna imune, não só em Minas, mas no Brasil inteiro, veículos de passageiro, de uso misto ou caminhonetas com mais de 20 anos. Lembrando que ônibus, micro-ônibus não entram nesse rol de veículos, nem veículos de carga também não estão isentos. A imunidade vale para veículos de passageiros, uso misto ou caminhonetas. E, inclusive, motocicleta. Se a motocicleta for de carga, ela também não está isenta, não está imune. Emílio, também falando aqui ainda sobre esses carros que estão isentos, mais ou menos em torno de quantos veículos aqui em Patos de Minas estão isentos de pagar esse IPVA? Veículo isento? Bom, nós tivemos uma redução do ano passado para cá, né? A nossa frota tributável saiu, esses dados são de início do ano, ali, as primeiras semanas de janeiro. Nós tivemos uma redução da frota de 114 para esses em torno de 86 mil agora. Isso em valores, só em Patos de Minas, nós tivemos uma perda de arrecadação estimada aí da ordem de 9 milhões e meio de reais. Então, ali mais ou menos em torno de mais de 30 mil veículos acabaram sendo isentos por aí. Com essa emenda constitucional, ela imunizou aí em torno de 30 mil veículos só no município de Patos. Só no município de Patos. E outra coisa, Emílio, a respeito também de quanto que o Estado vai arrecadar com esse IPVA aqui no município de Patos de Minas. É em torno de qual valor? Atualmente, o nosso valor estimado aí de arrecadação dessa frota de 86 mil veículos está em torno de 139 milhões de reais. Emílio, a respeito também da distribuição dos recursos, né? Então, quando vocês arrecadam todo esse valor do IPVA, como que é feita a distribuição? Bom, do total arrecadado do IPVA, 40% desse valor fica para o Estado, né, vai para os cofres, e aí esse dinheiro pode ser utilizado nos projetos, nos diversos projetos de governo. Então, segurança, saúde, educação, não necessariamente para reparo de vias, como a maioria das pessoas acredita, e 40% vai para os cofres do município. Da mesma forma também vai para o orçamento municipal, então o executivo do município pode utilizar esse recurso para diversas coisas, e 20% para o Fundo de Educação Básica, que é administrado pelo governo federal. Então, o IPVA é um imposto que tem um retorno bem imediato para o município, e daí a importância dele, e ele representa um percentual significativo da receita do município, né? E aí uma coisa que a gente gostaria de frisar também, Gabriel, estou me lembrando aqui, é da questão do atendimento. O nosso atendimento. Então, aquele cidadão que tiver qualquer problema no pagamento do IPVA ou tiver alguma dúvida, qualquer coisa, a gente não trabalha mais com atendimento presencial diretamente, né? Em caso de última necessidade, logicamente a gente vai dar todo o suporte possível para orientar aqui, se ele vier aqui na porta da repartição, mas o nosso atendimento hoje ele é 100% digital. Nós temos um portal de serviço lá no nosso site, no mesmo site onde ele vai emitir a guia,
e entra lá, tem um formulário com a dúvida dele lá, preenche e encaminha para nós, a nossa equipe, que não necessariamente a equipe daqui de Patos, é uma equipe integrada, vai prontamente responder a dúvida dele e resolver o problema qualquer que seja. Emílio, também perguntando aqui sobre os descontos. Como é que funcionam os descontos no IPVA? Bom, nós temos o desconto para pagamento à vista, né, da ordem de 3%. Então, o cidadão que optar por pagar dentro da escala de vencimento, que começa hoje, então hoje, segunda-feira, dia 9 de fevereiro, começa a vencer o IPVA 2026 para veículos placas 1 e 2, amanhã 3 e 4, terça-feira, e até sexta-feira, veículos de placa 9 e 0. Então, o proprietário do veículo que optar por pagar o IPVA, o montante integral em cota única, à vista, ele tem esse desconto de 3%. Do contrário, ele perde o desconto e pode pagar parcelado, né? A primeira parcela agora, em fevereiro, a segunda e a terceira nos meses subsequentes, março e abril, também começando a escala no dia 9 também nos meses seguintes. E nós temos também outro desconto, que é o desconto para bom pagador. Então, aquele proprietário de veículo que está com o veículo em dia em 2024 e 2025, ele fez os pagamentos dentro do prazo, e isso é importante também. O CRLV, né, o documento de porte obrigatório do veículo, foi emitido em tempo hábil para esses dois exercícios, ele tem direito também a mais 3% de desconto. Então, lembrando que esse desconto é por veículo, não é por proprietário. Então, se você comprou um veículo usado, o proprietário anterior pagava em dia, o desconto acompanha o veículo. Ainda falando sobre a questão aqui de tributos, além do IPVA, há outro tributo a ser pago, certo? Sim. Além do IPVA, né, agora no início do ano, tem o pagamento da taxa de licenciamento, né, que dá direito ao licenciamento do veículo, a emissão do documento, que atualmente é digital. E essa taxa ela vence no dia 31 de março. Então, para esse pagamento, é um valor para veículos convencionais, é um valor de R$ 35,62. Então, ela vence lá em 31 de março. A respeito das penalidades, o que acontece com a pessoa que não paga o seu IPVA? Bom, o proprietário que deixar de pagar o IPVA em dia, ele vai ter já de imediato, né, a cobrança de multa de mora pelo não pagamento, na ordem de 0,3% ao dia, até o 30º dia. A partir do 31º dia, a multa é única no valor de 20% do valor do débito, e a cada mês que passe de omissão, se incide também, vão somando a isso juros Selic. Eu vou voltar um pouquinho aqui a respeito do IPVA 2026 e vou falar sobre o IPVA 2025, porque uma curiosidade nossa também é a respeito dos contribuintes que não quitaram o IPVA de 2025, né? E ainda, né, se enquadram aí na situação de inadimplentes. O Emílio, essa questão aí, quantos inadimplentes que a gente tem aqui no município de Patos? Bom, em relação ao IPVA 2025, nós tínhamos, né, naquela época uma frota tributável, e aí eu estou falando de números de final do ano, 31 de dezembro, né, nós tínhamos uma frota em Patos da ordem de 112 mil veículos, aproximadamente, e um IPVA lançado de 134 milhões, aproximadamente. Desses, foram arrecadados 94,82%. Então, isso representa 127 milhões, quase 128 milhões dos 134 que foram lançados. Então, nós tivemos aí uma omissão de 5% só de proprietários do IPVA 2025. Que não realizaram a quitação do tributo. Exatamente, né? E lembrando que esse percentual é em valores. Então, se a gente for pegar por veículos, pode ter uma diferençazinha no percentual, mas do valor total lançado, ficaram sem recolher IPVA 2025 de veículos de Patos de Minas, algo em torno de 5%. Uma outra informação aqui, como que as pessoas podem fazer para pagar, então, o IPVA? Bom, o IPVA ele pode ser pago através do nosso portal, né? E pode ser pago nas agências bancárias também, nos caixas eletrônicos, com o Renavan do veículo, nos bancos credenciados. Mas a gente sempre recomenda que esse pagamento seja feito o mais seguro possível, é o nosso site,
E aí, quando for ingressar no site lá para poder emitir a guia ou pagar via Pix, que agora tem também essa possibilidade, que não vá em sites de busca, porque os criminosos têm conseguido aí, né, burlar a segurança. Eles colocam uma letrinha a mais no endereço e no site de busca eles pagam lá para ficar em primeiro lugar o site deles, e aí a pessoa, de forma completamente despercebida, acha que está entrando no nosso site, está entrando num site fake, e aí vai acabar entregando dinheiro na mão de criminosos. E lembrando que, nesse caso, a Secretaria da Fazenda não tem como nem ressarcir, porque o dinheiro não chegou aos cofres, né? E aí ele continua com a dívida com o Estado e entregou o dinheiro na mão do criminoso. Então, o que a gente recomenda é que o pagamento seja feito no nosso site, digitando no navegador o endereço do nosso site, que é fazenda.mg.gov.br. Já ingressando, já tem um pop-up lá que vai aparecer uma mensagenzinha IPVA. Se quiser, pode clicar nela. Se não, do lado direito, no menu, tem lá IPVA. Tem todos os assuntos possíveis a respeito do IPVA e tem a opção lá de digitar o Renavan, emitir a guia. Você pode emitir a guia para pagar o DAE numa agência bancária através do código de barra ou via Pix. E aí, se for via Pix, sempre confirmar se o CNPJ que está no Pix, na hora de fazer a transação, é o do Estado de Minas Gerais. 18, 715, 615. E aí, tendo esses cuidados, certamente vocês não vão ter problemas com golpistas, né? Excelente, a gente agradece aqui a todas as informações prestadas aqui pelo Emílio Bueno, que é chefe da administração fazendária do município de Patos de Minas. Ele fez aqui um apanhado aqui geral, trazendo várias informações importantíssimas sobre o IPVA 2026, que os motoristas da nossa cidade devem aí ficar atentos. Para a Rádio Clube 98, o repórter Gabriel Araújo.